Olá, pessoal. Vamos agora, então, à correção da tarefa 35. Vamos falar um pouquinho sobre grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando é que duas grandezas, elas são diretamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Tá? Isso são grandezas diretamente proporcionais. Então, por exemplo, vamos supor que você vai na padaria, tá? E você vai gastar um preço lá para comprar pão. Quanto mais pão você compra, mais caro você vai pagar, certo? Quanto menos pão você compra, menos você vai pagar. Então, são grandezas diretas. Ou as duas aumentam juntas, ou as duas diminuem juntas, certo? Então, vamos aplicar a regra da cruzadinha, tá? As proporções nas grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos aí à tarefa 35 na página 101. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, então. É, Encher uma caixa d'água com 10.000 litros leva 4 horas. Quanto tempo levará para encher uma caixa de água com apenas 2.500 litros, mantendo-se constante a vazão? Então, aí, as grandezas envolvidas é litros e tempo, tá? É, Bom, para você encher uma caixa de água aí com 10.000 litros, você vai levar 4 horas. O que que acontece se a caixa da água tiver apenas 2.500 litros? Bom, você vai levar menos tempo, né? Porque você tem menos volume para encher. Então, com 10.000 litros, você leva 4 horas. Se você diminui a quantidade de litros, você também vai diminuir o tempo para encher esse tanque. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, vamos escrever aqui as grandezas. Então, primeira grandeza, ó, é litros, né? Litros, ó, 10.000 litros leva 4 horas, tá? Então, vamos escrever isso, ó, litros. Vamos escrever aqui as grandezas, ó. Litros e o tempo, que é dado em horas, né? E horas. Então, ó, 10.000 litros. E que é 10.000 litros, ó? 10. O 1.000, pessoal, tem 3 zeros, né? Então, é 10 mais 3 zeros, ó. 10.000 litros. Então, com 10.000 litros, você vai demorar 4 horas para encher um tanque, certo? Para encher a caixa d'água. E se você tiver que encher somente, ó, 2.500 litros, quanto tempo que você vai levar? Então, 2.500 litros, você vai levar aí X horas, tá? Observe o seguinte, essas duas grandezas. O que que aconteceu com os litros? De 10.000 para 2.500, diminuiu, né? Então, vamos fazer as setinhas para a gente se orientar, ó. Então, o número de litros, ele diminuiu. O que que acontece? Bom, se a quantidade de litros diminuiu, você vai levar menos tempo para encher essa caixa d'água, tá? Então, leva menos tempo. Ou seja, essas duas grandezas, elas têm o mesmo sentido. Então, elas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. E aí, é só você fazer a regra da cruzadinha. Então, vai ficar assim, ó, 10.000 sobre 2.500 é igual a 4 sobre x. E tá aí a minha proporção. Aí, para facilitar, a gente pode cancelar esses zeros aqui, ó. Então, eu tenho 2 zeros aqui embaixo, ó. Eu vou cancelar com 2 zeros em cima, só para facilitar, certo? E aí vai ficar 100 sobre 25. Então, fica 100 sobre
25 igual a 4 sobre x. Daria até para simplificar o 100 com 25, tá? Daria para simplificar mais. Mas vamos aplicar aqui a regra da cruzadinha. Então, fazendo a cruzadinha, ó, vou multiplicar o 100 com o x, certo? Vou cruzar aqui. Depois eu vou multiplicar o 25 pelo 4. O 25 pelo 4, certo? Então, teremos o seguinte: 100x é igual a 25 vezes 4. 25 vezes 4. 100x é igual a 25 vezes 4 vai dar 100. Aí, esse 100 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, fica 100 dividido por 100. Ou seja, o x é igual a 1. O quê, gente? 1 hora. Tá? Então, para encher 2.500 litros, vai levar 1 hora, certo? Vamos agora ao exercício de número 2. Um trem com 6 vagões, então já vamos sublinhar aqui, ó, 6 vagões em lotação máxima, transporta 960 pessoas num trajeto entre duas cidades. Quantos vagões, no mínimo, serão necessários para transportar 1.440 pessoas? Então, vamos lá. Quais são as nossas grandezas aqui? Vagões e número de pessoas. Então, ó, vamos escrever vagões e número de pessoas. Número de pessoas. Essas são as grandezas. Vamos lá. 6 vagões. 6 vagões, eles transportam 960 pessoas. Quantos vagões serão necessários para transportar 1.440 pessoas? Então, vamos analisar as grandezas agora, para saber se elas são diretas ou inversas. O número de vagões, o número de pessoas aumentou, né? De 960 para 1.440. Então, aumentou o número de pessoas. Bom, se aumentou o número de pessoas para serem transportadas, nós vamos precisar de mais vagões. Então, o número de vagões, ele também vai aumentar. As duas grandezas têm o mesmo sentido. Então, são grandezas GDP, grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, aqui nós temos um caso de GDP, grandezas diretamente proporcionais. Então, você vai montar aqui a proporção. O 6 está para o x, assim como 960 está para o 1.440. Montei a proporção do jeitinho que está aqui, ó. Do jeitinho que está aqui. Jefferson, a gente precisa saber se as grandezas são diretas ou inversas? Sim, pessoal, tá? Lembrem-se que quando as grandezas forem inversas, a gente vai ter que inverter uma das razões. Mas no caso aqui, como as grandezas são diretas, você vai montar do jeitinho que está aqui, certo? 6 está para x, assim como 960 está para 1.440, tá? É a famosa regrinha de 3, tá? E aí a gente vai fazer aqui a cruzadinha. Então, primeiramente, vamos simplificar. Aqui, ó, tem um zero aqui que dá para cancelar, né? Aí vai facilitar um pouco aqui. E aí vai ficar assim, 6 sobre x igual 96 sobre 144. Agora faz a cruzadinha.
96 vezes x e depois 6 vezes 144. 96 vezes x é 96x igual 6 vezes 144. Vamos fazer a continha aqui. 144 vezes 6. Então, vai dar 24. Sobe o 2. 24 com 2, 26. Sobe o 2. 6 com 2 vai dar 8. Então, fica 864. 864. X é igual a 864 dividido por 96. X é igual. Vamos fazer essa divisão, tá? 864 dividido por 96. Quantas vezes o 96 cabe dentro do 864? Bom, 10 vezes vai passar. Então, vamos testar com 9 vezes. Vamos ver 9 vezes, ó. 9 vezes 6, 54. Sobe o 5. 9 vezes 9, 81. 81 com 5 vai dar 86. Então, deu certinho 9 vezes, né? 9 vezes 96 dá 864 e não sobra nada. Então, o resultado aqui é 9. 9 o quê? 9 vagões. 9 vagões. Então, nós vamos precisar de 9 vagões para transportar 1.440 pessoas. Certo? Tá aí a resposta. Vamos agora para o exercício número 3. Na fazenda do Sr. Sanches, a produção anual de frangos para abate é de 18 toneladas. Em um bimestre, supondo que essa produção seja linear ao longo do ano, qual será a produção em toneladas de frango para o abate? Vamos lá, então. Nesse exercício, pessoal, faltou uma informaçãozinha aqui, tá? Vamos lá, então, ó. As grandezas aqui, tá? 18 toneladas. Então, a produção anual, tá? Ele não deu o tempo. Então, você tem que saber que anual são 12 meses, certo? Então, a produção anual de frangos para abate é de 18 toneladas, ou seja, em um ano são produzidas 18 toneladas. Em um bimestre, tá? Então, ó, anual são 12 meses, certo? 12 meses. Em um bimestre são equivalentes a 2 meses, né? Bi lembra de 2. Então, 2 meses. 2 meses. Ele quer saber, em um bimestre, quanto será a produção de frango em toneladas. Então, toneladas, as grandezas são toneladas e meses. Toneladas e meses. Eu sei que são produzidas 18 toneladas em um ano. Um ano são 12 meses. Em um bimestre, ou seja, 2 meses, em um bimestre, ou seja, em 2 meses, quantas toneladas de frango serão produzidas? Então, aqui, vamos lá. Diminuiu o número de meses, né? O número de meses diminuiu. Então, serão produzidos menos frangos. Então, a produção ela também vai diminuir. Então, as duas grandezas diminuem. Então, são diretas. Grandezas diretamente proporcionais. Você vai montar a conta do jeitinho que está aqui. 18 está para o X
assim como o 12 está para o 2. Certo? E vai fazer a regra da cruzadinha. Cruza de um lado, cruza do outro. 12 vezes x, 12x. Igual a 18 vezes 2. Aqui, pessoal, ao invés de fazer a multiplicação, eu vou deixar assim mesmo. Tá? Porque agora eu vou passar o 12 dividindo, então eu vou conseguir fazer a regra do cancelamento. Então, vai ficar assim, ó, x igual 18 vezes 2 dividido por 12. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, lembra da regra do cancelamento? Eu posso cancelar aqui o 2 com o 12, né? Simplificando. Dá para simplificar por 2. Então, fazendo simplificação por 2, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. 12 dividido por 2 vai dar 6, tá? Então, vai ficar 18 vezes 1 dividido por 6. X é igual a 18 vezes 1, né, que é 18, dividido por 6. 18 dividido por 6 vai dar um número inteiro, né? Vai dar 3. Então, em 2 meses, serão produzidas 3 toneladas de frango, certo? 3 toneladas de frango. Tá aí o exercício número 3. Certinho, pessoal? Muito bem, vamos então para o exercício número 4. Número 4. Guilherme gosta de percorrer 15 quilômetros em um passeio ciclístico cerca de 2 horas e 30 minutos. Né? Guilherme gasta, para percorrer esses 15 quilômetros, ele vai gastar 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Se ele resolver percorrer 54 quilômetros, mantendo a velocidade constante, quanto tempo que ele vai levar para fazer o mesmo percurso? Então, aqui, as grandezas são 15 quilômetros. Então, nós temos 15 quilômetros que ele vai percorrer em 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos. Como é que eu escrevo isso aqui, esse tempo aqui em forma decimal, né? 2 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 2 horas e meia, ou seja, 2,5 horas, tá? 2 horas e meia, certo? Que é a mesma coisa que 2 horas e 30 minutos. Então, quilômetros e tempo, né? O tempo é dado em horas. Então, quilômetros e horas. 15 quilômetros, ele leva, então, 2 horas e meia. Certo? Para percorrer 15 quilômetros. Se ele percorrer 54 quilômetros, quanto tempo ele vai levar? Vai ser o X. Então, essas grandezas aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu com os quilômetros, ó. Ele aumentou a quantidade de quilômetros. Então, ele aumentou a quantidade de quilômetros. Aumentou. Era 15, agora é 54. Então, aumentou setinha para cima. Bom, se ele aumentou a distância, se ele manter a mesma velocidade, ele vai levar mais tempo, né? Então, se aumenta a distância, o tempo também aumenta. Então, ele vai levar mais tempo, ó, também aumenta. Então, essas grandezas, ó, as duas aumentam juntas. Então, são GDP. GDP. Então, você vai montar do jeitinho que está aqui. 15 está para 54, assim como o 2,5 está para o x. E aí você faz a cruzadinha. Cruza de um lado e cruza do outro. E aí vai ficar
colocar aqui, ó. 15 vezes x, 15x. Igual 54 vezes 2,5. Vamos fazer a continha aqui, ó. 54 vezes 2,5. Então, aqui vai dar 20, sobe o 2. 25 com 2 vai dar 27. Mais 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5 é 10. Então, vai ficar 0. Aqui vai dar 15, sobe 1. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. Eu tenho uma casa após a vírgula, né? Então, eu venho aqui, dou um pulinho para trás. Ou seja, vai ficar 135, né? Então, aqui, 15 vezes x igual a 54 vezes 2,5. 15x é igual a 135. X é igual a 135 dividido por 15. Fazendo a divisão, pessoal, 135 dividido por 15. Quantas vezes o 15 cabe dentro do 135? Vai caber 9 vezes, tá? Vamos ver aqui, ó, 15 vezes 9. 9 vezes. Então, aqui vai dar 45, sobe o 4. 9 com 4 vai dar 13. Tá? Então, cabe 4 vezes e não sobra nada. Então, x é igual a... Opa, perdão, que é 9. 9 vezes 15 igual a 135. Então, x igual a 9. 9 horas. Certo? Então, ele vai levar 9 horas. Certinho? Vamos, então, finalizar com o exercício número 5. Numa recepção, foram consumidos 300 salgadinhos em 90 minutos. Então, as grandezas aqui é salgadinhos e minutos, tá? Vamos lá, salgadinhos e minutos. Então, 300 salgadinhos foram consumidos em 90 minutos. Supondo que a taxa temporal de consumo de salgadinhos seja constante, quantos salgadinhos foram consumidos nos primeiros 27 minutos da recepção? Bom, 300 salgadinhos foram consumidos em 90 minutos. E se tivesse passado só 27 minutos, quantos salgadinhos teriam sido consumidos? Vou chamar aqui de x. Então, vamos analisar as grandezas, tá? Para saber se é GDP ou GIP, né? É claro que a tarefa é de GDP, então todas vão ser GDP. Mas vamos lá. O que aconteceu com o tempo? O tempo, ele diminuiu, né? Ele diminuiu. Bom, se o tempo diminuiu, vão ser consumidos menos salgadinhos também. Então, as duas grandezas, ó, diminuem juntas, certo? Se diminui o tempo, vão ser consumidos menos salgadinhos também. Então, as grandezas são GDP, certo? Então, você vai montar a continha do jeito que está aqui, ó. 300 está para x, assim como o 90 está para o 27. Tá? Então, 90, fazendo aqui a cruzadinha,
Cruzou de um lado, cruzou do outro. Então, vamos ter, ó, 90 vezes x, 90x é igual a 300 vezes 27. 90x é igual. Aqui, 27 vezes 3, ó. 27 vezes 3. Então, aqui vai dar 21. Aqui, 6. 1, 2, 8. Vai dar 81, né? Ó, 3 vezes 27 vai dar 81. Como tem dois zeros aqui, então vai ficar 8.100. Aí, esse 90 que está multiplicando, a gente passa dividindo. 8.100 dividido por 90. X é igual. Aí dá para cortar um zerinho de baixo com um zerinho de cima. 810 dividido por 9. Isso vai dar 90. Tá? Então, em 27 minutos, serão consumidos 90 salgadinhos. 90 salgadinhos. Certo? Tá aí a resposta. Certo? Então, finalizamos aqui a tarefa 35, tá? Sobre grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais, ou as duas aumentam juntas, ou as duas diminuem juntas, tá? Você monta e faz a cruzadinha. Na próxima tarefa, a gente vai estudar as grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, tem um detalhezinho. Quando as grandezas forem inversas, a gente tem que lembrar de inverter uma delas e aí fazer a cruzadinha, tá? Então, vamos à próxima tarefa, certo? Então, até daqui a pouquinho, gente.